Olá, minhas boias tatás. Olá, meus bois tatás. Voltamos agora com uma nova lenda, a lenda do boi tatá. É um nome meio estranho para uma cobra, mas ele também, em alguns casos, é um boi. Então vamos perdoar esse nome meio nada a ver com uma cobra, mas tudo bem, é por conta que em algumas partes do Brasil ele não é uma cobra, ele é um boi. Mas na maioria das vezes ela é uma serpente, é uma cobra pegando fogo, né? Esse personagem folclórico, ele protege os animais e a mata de pessoas que tentam fazer mal para a fauna brasileira, né? Ele tenta, é meio que igual um curupira. O curupira também faz a mesma coisa, é uma entidade, é um espírito, né? É um ser da floresta que protege a floresta de pessoas mal intencionadas e tal. Mas na narrativa folclórica do Boitatá, essa serpente ela tem o poder, né, de se transformar em um tronco de árvore pegando fogo para enganar as pessoas que estão ali, meio que é o mesmo caso do mimetismo lá que a gente estava discutindo no mito da Yara, né? Ele consegue se camuflar ali num tronco de árvore para enganar as pessoas e assim conseguir caçar elas e proteger a floresta. Para quem não viu esse caso do mimetismo, é só clicar aí no mito da Yara. Mas primeiro termina de assistir o vídeo, aí depois você clica no cardzinho aqui acima do vídeo, que você vai ser direcionado para o mito da Yara, para você entender o que é mimetismo. Então o Boitatá consegue fazer isso aí, né? Ele consegue se camuflar e tal. O mito dele não é muito extenso, não. Eu já falei grande parte do mito dele. Mas ele tem algumas curiosidades. Uma das curiosidades é que o Boitatá, ele é uma serpente que pega fogo. Então o que acontece? De onde se originou esse mito? De uma cobra ou um boi, mas a maioria das vezes é uma cobra pegando fogo. De onde saiu uma cobra? De onde as pessoas tiram essas lendas, né? Na verdade, o mito do Boitatá, ele veio de um fator científico, né? De um evento científico que ocorria, e os índios, ao observar esse evento científico, eles não entendiam o que era aquilo. Então eles atribuíam isso a alguma coisa espiritual, né? Hoje a gente tem conhecimento do que é isso, mas para os índios, como eles não tinham conhecimento, eles sempre atribuíam a um deus ou uma entidade espiritual da floresta, como a maioria dos mitos, né? No caso do Boitatá, o mito se originou na observação do fogo fátuo ou fogo tolo. O que é fogo tolo ou fogo fátuo? Na verdade, é uma reação química de ossos de animais, tais como cavalos, bois e outros animais que são ricos em fósforo branco, um material inflamável. O animal morreu no fundo do rio. Tá lá isso também pode acontecer fora, mas os índios observavam sobre o rio. O animal morreu no fundo do rio, entrou em decomposição. O osso do animal forma um gás, que é o fósforo branco. Esse fósforo branco, ele é altamente inflamável quando entra em contato com o oxigênio. Então o que acontece? Quando o fósforo branco sai da água e entra em contato com o oxigênio, ele forma chamas azuladas ou esverdeadas. Essas chamas azuladas ou esverdeadas é uma espécie de um plasma, é um fogo, né? E o que é interessante é que no mito do Boitatá, o Boitatá ele abate as pessoas e impede as pessoas de colocar fogo na floresta. No caso da realidade, esse fenômeno químico faz com que muitas florestas começam a pegar fogo. Por quê? Porque isso é uma espécie de combustão espontânea, fazendo se ali próximo ali dessa combustão espontânea tem uma folha seca, um galho seco, ela começa um fogo, né? E aí esse fogo vai se espalhando para o resto da floresta. Mas no mito do Boitatá, quem apaga o fogo, no caso, é a cobra, né? E que protege ali dos pescadores mal intencionados e dos caçadores também, de pôr fogo em floresta, nas matas, destruindo a fauna brasileira. Mas voltando aqui para a reação química, é basicamente isso. É bem complicado, tem bastante fórmulas científicas para tentar descrever o que é isso, esse fogo e tal, mas resumidamente é isso. Isso acontece também, esse fenômeno acontece sobre cemitérios. Geralmente com a decomposição dos corpos, esse composto químico sai para fora
fora da terra e forma essas chamas, igual é no caso do rio lá do Boitatá. E aí as pessoas que estão passando às vezes em frente ao cemitério falam: nossa, eu vi uma chama azulada, uma chama esverdeada sobre um cemitério. Ali era um espírito de alguma pessoa, mas na verdade nada mais é do que da decomposição dos corpos ali que fazem o fósforo, né, sair fora e aí fazendo essa chama, essa combustão espontânea, né? Então no nosso desenho a gente vai colocar uma espécie de uma criatura fosforescente, né? Uma espécie de uma criatura ali que brilha no escuro, que existem animais que têm essa capacidade, como é o caso do vagalume e outros animais que conseguem brilhar no escuro. No caso do Boitatá, como a gente está ali com um pezinho na ciência, um pezinho na realidade, como seria, né, esse mito se fosse verdade? Então a gente vai colocar uma serpente realmente semi-aquática, né, com alguma espécie de luminescência, né? Ela consegue produzir luz, né? Assim como um vagalume. E como ela protege os animais e a floresta de caçadores, eu vou colocar ela matando um caçador. Eu acho nada mais justo, né? Que é o que o mito fala. Que no Rio Grande do Sul, narra-se a lenda que houve um período de escuridão sem fim e chuvas torrenciais que inundaram a floresta. E os animais correram para as partes mais elevadas, né, para não morrer afogado. Só que tinha uma serpente ali que, acostumada com a escuridão e com a água, ela começou a matar os animais e comer os olhos deles. Ela só se alimentava dos olhos. Com isso, ela foi ficando iluminada. Por conta de tantos olhos dentro dela, ela foi ficando iluminada, até que ela ficou fosforescente, por conta de tantos olhos que ela havia comido. Alguns animais conseguem brilhar no escuro. Um dos mais conhecidos é o vagalume, mas existem outros animais que conseguem também, que têm essa proeza, né, de brilhar no escuro. Outros animais, eles precisam ser expostos a uma luz ultravioleta, que é o caso dos escorpiões. Eles brilham só sobre uma luz ultravioleta. Outros animais conseguem emitir fluorescência através da luz da lua, que é o caso da nossa serpente. A gente vai colocar aí que ela consiga brilhar sobre a luz da lua, né? Se vocês gostaram do canal, vocês curtam. Se vocês gostaram bastante, vocês compartilhem. Se vocês gostaram mais ainda, vocês se inscrevam, beleza? Até o próximo vídeo.